Boa tarde, igreja. É muito bom estar aqui com vocês. Honestamente, estou muito ansioso pelo dia em que nós podemos estar juntos. Não é o mesmo fazer alguma coisa assim na televisão e pelo Zoom, mas vamos continuar a crescer apesar da pandemia e realmente a focar-nos na nossa nova identidade em Jesus. E realmente o nosso curso, Liberdade em Cristo, é sobre isto. Nós estamos a ver e aprofundar-nos na nossa nova identidade em Jesus. Hoje estamos em sessão 7 no livro, página 55. Se tens o livro, obviamente, podes abrir agora. Se ainda não pagaste o Moisés pelo livro também, só um lembrete para fazer isso. Pronto. Hoje estamos a falar sobre a batalha pelas nossas mentes. E, malta, vamos ser honestos, a batalha é real. Até agora, neste curso, temos visto a forma como o mundo tenta influenciar-nos, mas não estamos apenas em oposição ao mundo e à carne, como já falamos também. A Bíblia ensina-nos que também estamos em oposição ao diabo, que Jesus chama o pai de mentira, em João 8. E para quem está em Jesus, em Cristo, como Paulo diz, nós temos só boas notícias perante esse inimigo. Porquê? Que Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. A tendência daqueles de nós que crescemos com a cosmovisão do Ocidente é de viver como se o mundo espiritual não existisse. E mesmo se dissemos, de facto, que acreditamos. Nós vivemos muitas vezes assim, que não existe. Mas do início de Gênesis até o fim de Apocalipse, há um tema contínuo na Bíblia. A batalha entre o reino da luz e o reino da escuridão. Entre o espírito da verdade e o pai de mentira. Entre o Cristo e o anticristo. O bem e o mal. E por aí fora. Alguns podem sentir-se tentados a pensar: eu sou cristão, mas eu estou imune. Mas não é a verdade. A verdade é que nós somos agora o centro do alvo do inimigo. Será que a armadura de Deus é para o descrente? Claro que não. E nós temos a armadura para fazer o quê? Batalha. É para nós, obviamente. E nós estamos na batalha, quer queiramos, quer não. Paulo diz explicitamente que não é contra carne e sangue que estamos a lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas e mais. Efésios 6. E temos que reconhecer isso, porque se simplesmente enterrarmos a cabeça na areia, deixamos um grande alvo exposto, certo? O rabo que ainda está no ar. Se não compreendermos que estamos numa batalha, ou como essa batalha funciona, é provável que vamos ser vítimas, ser neutralizados no nosso caminhar com o Senhor. Com a nossa forma ocidental de ver o mundo, tendemos a dividir a realidade em natural e sobrenatural. Como Deus e Satanás sendo parte do sobrenatural. E as coisas banais, o mundo, o nosso trabalho, coisas assim do natural. Mas a Bíblia, no entanto, divide de forma diferente e faz distinção entre Criador e a criação. Podes ver João 1:3 sobre isso. E como nós, Satanás é um ser criado só, enquanto Deus é o Criador. Não há comparação nenhuma entre os dois. Não são poderes iguais, mas os postos, aqueles pessoas nos ombros de pessoas em filmes. Se tivéssemos de comparar os dois, seria como comparar uma formiga a uma bomba atômica. Deus cria tudo de nada e é soberano, e Satanás somente distorce e acusa. Portanto, quem é Satanás realmente? Então, em primeiro lugar, ele é um ser criado, como eu e tu. E podemos inferir que ele só pode estar num lugar, num dado momento. Ok? Ele tem demónios abaixo dele, mas ele não é omnipresente ou presente em todo lugar ao mesmo tempo, como Deus. Okay? Portanto, tudo que corre mal não é sempre Satanás. Okay? Só Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso significa que a maioria de nós nunca enfrenta Satanás em pessoa. Estás a ver? Provavelmente ele tem pessoas mais importantes para chatear do que eu.
Está-se a ver? E graças a Deus. É? Mas quando nós falamos sobre Satanás, durante o resto do nosso tempo, estamos a falar realmente sobre o reino dele. Demónios, os forças espirituais, Satanás em si, coisas assim. Nós sabemos que na cruz, Jesus completamente despejou Satanás. Colossenses 2,15. Jesus está agora sentado à direita do Pai, o supremo lugar de poder e autoridade neste universo. Ele está bem acima de todos os principados, potestades e autoridades, diz Paulo em Efésios 1. E de facto, Satanás está completamente debaixo do controlo de Deus. E só pode operar nos limites que Deus estabelece. Ele não consegue ler a nossa mente perfeitamente. Estás a ver? Não sabe todos os nossos pensamentos como Deus. Nós sabemos isso porque Ele é um ser criado e não possui os atributos de Deus. Toda interação na Bíblia entre anjos e pessoas, ou demónios e pessoas, é feita em voz alta. É uma coisa interessante para pensar. Só Deus sabe o que está a passar na mente das pessoas. Também em Daniel 2, o livro da Bíblia, o rei exigiu que os magos caldeus revelassem o conteúdo dos seus sonhos do rei, antes de os interpretar. Isso era para validar, obviamente, a origem divina da sua interpretação. E estes magos não o conseguiam. Porquê? Porque as suas fontes normais de poder e de informação, os demónios, não conseguiam ler a mente do rei. Mas isso não significa que Satanás não possa colocar pensamentos nas nossas mentes. Okay? Isso é diferente. Ler a nossa mente e colocar alguma coisa na nossa mente. Em 1 Crónicas, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. O que tem isso? Não é normal ele querer saber quantas tropas tinha? Estás a ver? É uma boa pergunta. Mas até o capitão da sua guarda sabia que era um problema. Porquê é que o Senhor fez fazer isto, David? Porque será que traz culpa a Israel? Ele disse ao David, o capitão, isto era uma tentação para David, para tirar a sua confiança que tinha em Deus e a colocar nos seus próprios recursos. É um problema que muitos de nós temos. Mas porquê é que ele ouviu a Satanás? Para colocar de outra forma, será que ele teria feito isso se ele pensasse que a ideia era de Satanás? Claro que não. David acreditou que a ideia era dele, apesar da Bíblia tornar claro que não era. Isso é decepção. No Evangelho de João diz que Jesus e os discípulos estavam a cear e o diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de atraiçoar Jesus. João 13. Vemos que a ideia de o trair não foi mesmo de Judas, mas o inimigo de Jesus. E quando Judas descobriu as implicações daquilo que ele tinha feito, ele saiu e enforcou-se. Portanto, se Satanás consegue colocar pensamentos na tua mente, ele consegue fazer com que penses que vêm de ti. Eu sou inútil, sou feio, seja o que for. Não pensas que todos os pensamentos que tens vêm de ti mesmo. Agora, vamos fazer uma pausa para discutir. Para ti, pessoalmente, pensas muito sobre Satanás e demónios na tua vida? Ou tendes a viver como se não existissem? E, segunda pergunta, quais são os perigos de ambos extremos? Vamos falar 5, 8 minutos e podemos voltar. Bem? Ok, agora, quais são as estratégias de Satanás? Realmente podem ser divididas em 3 categorias. Tentação, acusação e decepção. Imagina a tua vida cristã como uma corrida. Isso é uma imagem que Paulo usa muito também na Bíblia. Não há nada que Satanás possa fazer para bloquear o caminho ou impedir-te de ser tudo o que Deus quer que sejas. Mas várias pessoas da multidão chamam por ti. Eles tentam seduzir-te a saíres da corrida. Olha para aqui, vem cá buscar isso, vai fazer sentir melhor e ninguém vai saber. Sabes que isso é o que queres.
alguns exemplos, né? Coisas que nós ouvimos realmente. Eles gritam acusações para ti: falhaste de novo, és um cristão inútil, mais vale a pena sentar-te e desistires. E eles dizem mentiras para nos decepcionar. Com licença, estás a ir pelo caminho errado? Epá, a meta final é na outra direção. Satanás está a tentar que nós cedemos ao pecado para estabelecer padrões negativos de pensamentos, né? Eu não faço nada bem, nunca vou conseguir, e de nos enganar nas formas carnais de pensar, né? Eu consigo resolver isto sozinho, vou decidir tal e qual. Os cristãos, decepcionados, acreditam nas mentiras e sentam-se na corrida. Outros ficam de pé enquanto discutem com os seus pensamentos, mas não progridem. Os cristãos vitoriosos simplesmente não prestam atenção a estes pensamentos. Eles tornam cada pensamento cativo à obediência a Cristo e continuam a correr para a meta final. Será que nós estamos a experimentar uma batalha para a nossa mente? Né? Na nossa mente. Vamos fazer 3 perguntas para descobrir. Né? Quantos de nós experimentamos alguma forma de tentação esta semana que passou? Biblicamente falando, quem é o tentador? Será que é o sexo oposto? Ou o website da pornografia? Ou aquele bolo de chocolate? Não, estes são objetos justos que Satanás usa, né? Dado que o próprio Satanás só pode estar num sítio num dado momento. Provavelmente estamos a lidar com espíritos enganadores. E quantos de nós aqui temos lutado com a voz do acusador? Vamos colocar a pergunta de outra forma. Quantos de nós lutamos com pensamentos como: pá, eu sou estúpido, não consigo fazer nada, nunca vou mudar, Deus provavelmente nem me ama, sou diferente dos outros, cada um de nós tem passado por isso. Né? E Satanás acusa-nos perante Deus noite e dia, diz Apocalipse. Quantos de nós temos sido enganados? Né? Isso é uma pergunta difícil, porque se eu te tentar, tu vais saber isso. Mas se eu te enganar, por definição, tu não vais saber. Né? A decepção é a estratégia principal do inimigo. Efésios 4, 26 a 27 diz que se não lidares com a ira, dás uma brecha ao diabo na tua vida. A palavra aqui, brecha, é topos em grego e literalmente significa um lugar. Estás a ver? Estás a dar um lugar ao diabo na tua vida. E quando não lidamos com a ira, ela torna-se em amargura, Paulo diz, e damos um lugar ao inimigo. Paulo diz: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções dele. Isso está em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos olhar para o perdão numa sessão mais tarde, mas aqui basta observar alguma coisa, que o maior acesso de Satanás à nossa vida é muitas vezes através do pecado de falta de perdão. Okay? Se Satanás conseguir levar-nos a pecar, ele vai conseguir ganhar uma certa influência nas nossas vidas. A nossa tendência é de procurar a atividade dos demónios em episódios dramáticos, mas realmente a batalha está principalmente na nossa mente. Ele quer levar-nos à imoralidade e à discórdia. Nós não compreendemos quem é o nosso inimigo e por isso é fácil criticarmos a nós próprios ou aos outros. É importante estressar aqui neste momento, neste ponto, que não estamos a falar sobre cristãos serem possuídos, ou voltar a pertencer aos demónios. No centro do teu ser, o teu espírito está ligado ao de Deus e Satanás não pode ter de volta. Foste comprado e resgatado pelo sangue de Cordeiro, 1 Pedro 1,18 diz. E, por outras palavras, isto não trata-se de posse, de possessão. Mas, se cairmos na tentação, acusação ou decepção de Satanás, ele poderá ganhar uma certa influência na nossa mente.
Okay? 1 Pedro 5:8, ele quer neutralizar-nos para não vivermos a chamada de Deus sobre as nossas vidas, para existir em vez de realmente viver a vida abundante que Jesus oferece. Nós lemos em 2 Coríntios 4:4 que Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos e o efeito das brechas parece funcionar em crentes da mesma forma. Estas causam uma certa cegueira espiritual, estás a ver? E fazem com que seja mais difícil relacionarmos-nos com a verdade. Mas, as boas notícias, agora nós somos filhos adotados de Deus. E Ele não tem o mesmo poder sobre nós, como já teve. O crente, renascido de Deus, tem o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito de Jesus a habitar nele. E se Jesus veio para destruir as obras de Satanás e já tem a vitória, nós também. Ele derrotou a Satanás na cruz do Calvário e o desarmou, diz Colossenses 2:15, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Paulo usa a imagem aqui da Roma a escravizar os inimigos nessa passagem, mas em vez da Roma é Jesus que ganhou e humilha e escraviza Satanás. Pensem sobre isto. Né? A crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo asseguram que toda a autoridade na terra e no céu, não apenas alguma, toda, foi-lhe entregue a Jesus. E qual é a posição de Jesus agora? Efésios 1:19-22 diz que ele está assentado à direita de Deus, o supremo lugar de autoridade e poder, muito acima, Paulo diz, de todo principado e autoridade e poder e demónio e de todo nome que se nomeia. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e é-nos dito que ele agora é cabeça sobre todas as coisas. E qual a nossa posição? Ele nos ressuscitou, Efésios diz, juntamente com Ele, com Jesus. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Jesus, muito acima, não apenas um pouco, muito acima de Satanás. Agora, devido à obra consumida de Cristo, a Igreja recebe o poder e a autoridade para continuar o seu trabalho. A questão, se eu estou a aproveitar daquilo a que eu tenho acesso. É? O poder em nome de Jesus. Jesus comissionou os seus discípulos a irem e fazerem outros discípulos. Mateus 28, uma passagem que muitos conhecem de cor. Cristãos têm autoridade sobre o reino das trevas, devido à nossa posição em Jesus, em Cristo. A nossa autoridade é de fazer a vontade de Deus, e nada mais e nada menos. Também temos a força do poder de Deus, agora que temos o Espírito Santo em nós. Paulo escreveu assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. E vivemos em vitória quando dependemos dos seus recursos e vivemos no seu poder, né? Mas vivemos vidas derrotadas quando dependemos dos nossos próprios recursos. Né? Mas, apesar de ele ter sido derrotado, Satanás ainda anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, o que isso significa para nós agora? Qual deve ser a nossa postura perante o inimigo? Reconhecemos que estamos numa batalha. Paulo diz-nos para colocar a armadura de Deus e ficar firmes. E ele usa a imagem da armadura aqui, Efésios 6:11-20, para descrever a nossa proteção, porque a armadura acaba a penetração. O cinto da verdade resiste à decepção do diabo. A couraça de justiça resiste às acusações do inimigo. Colocar o escudo da fé resiste contra o assédio de Satanás nas nossas mentes, que é onde a batalha principal está a tomar lugar. E com ela podes extinguir, não apenas alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Não há tempo nem lugar seguro para retirar a armadura de Deus. O nosso único refúgio é a nossa posição em Cristo.
E como eu já disse, e eu falo por mim, eu vivo muitas vezes como eu não acreditasse que estou numa batalha, sem defesa nenhuma. Né? Tiago 4,7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Logo que estejas a te submeter a Deus, quando resistires ao diabo, ele não tem outra escolha senão fugir. Isso aplica-se a todos os cristãos. Não importa quão fraco ou débil se sentirem, ou há quanto tempo são cristãos. Todo crente tem a mesma autoridade e poder em Cristo. Em Cristo nós fomos restaurados para a posição que Adão e Eva tinham antes da queda. E nós falámos sobre isso na primeira sessão. Se ainda não viste, deves ver essa sessão primeiro. É provavelmente a mensagem base, fundamental do nosso curso. Okay? Então, Satanás usurpou a sua autoridade quando eles pecaram, mas Jesus ganhou-a de volta para todo o crente. Compreender este conceito é a chave para fugir dos ciclos pecar e confessar, pecar, confessar, pecar, confessar. Nós precisamos de fazer mais do que apenas confessar a Deus que erramos. Nós também temos de resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Para mantermos-nos livres, vamos depois precisar de identificar as mentiras que estávamos a querer, que nos influenciaram a pecar no início, para que possamos renovar a nossa mente com a verdade da palavra de Deus e não cair nas mesmas mentiras outra vez. A verdade é que nós também não temos qualquer motivo para ter medo de Satanás ou dos demónios. Não queremos viver como alguns que veem Satanás atrás de tudo, nem como aqueles que vivem como se não existissem. Okay? Mas a saber da sua existência, táticas e desejos, mas nós a viver confiantemente também na posição e autoridade que nós temos em Jesus. Não há nada grande sobre um demónio, exceto a sua boca. Estás a ver? São como cães, que ladram muito, mas não têm dentes. A verdade é exatamente o oposto. Os demónios ficam petrificados com cristãos que conhecem a largura do poder e a autoridade que têm em Cristo. Por isso, não temos nenhuma razão, nenhum motivo para ficarmos com medo. Simplesmente precisamos de fixar os olhos em Jesus e viver uma vida justa pela fé, no poder do Espírito Santo. O único refúgio real que temos é a nossa posição em Cristo. 1 João 5,18 é um bom versículo para memorizar. Se queres um desafio para esta semana, memorizem este versículo. E ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Portanto, sabemos que Satanás não tem poder sobre nós, a não ser que ele consiga nos decepcionar a pensar que tem. E só lhe damos esse poder se falharmos em crer na verdade. Quando nos apercebemos que isto está a acontecer, qual deve ser a nossa resposta? Expomos a mentira de Satanás à verdade de Deus. As suas mentiras não podem resistir à verdade, da mesma forma como a noite não pode resistir ao nascer do sol. Estás a ver? É um encontro com a verdade e não um encontro de poder. Houve a lógica da Bíblia aqui. Conhecerão a verdade e ela vos tornará livres. Jesus diz também: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. É isto que Jesus ora em João 17. Não rogo que os cristãos tires do mundo o Pai, mas que os guardas do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Como? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando se coloca a armadura de Deus, a primeira coisa é colocar o cinto da verdade. Efésios 6. É-nos dito que devemos levar cativo todo o pensamento. 2 Coríntios. Não importa se o pensamento vem da minha memória, da televisão, do rádio ou de um espírito enganador.
Se não é a verdade, não vou acreditar nele. Escolha a verdade e continua a escolher e as mentiras vão desaparecer. Tentar não pensar em pensamentos negativos não funciona. Vamos ser honestos, provavelmente muitos de nós já fizemos isso muitas vezes. Não funciona. Se estivermos numa sala escura e queremos ver, o que fazemos? Não tentamos afugentar a escuridão? Não, ligamos a luz. Estás a ver? Como cristãos, isso é o nosso papel nesta luta, nesta batalha com o inimigo. Não somos chamados a dissipar a escuridão. Somos instruídos a ligar a luz. Sabes como se ensina os banqueiros a reconhecer dinheiro falso? É interessante que não estudam as amostras de notas falsas. Eles não fazem isso, mas o contrário. É ao estudar a nota verdadeira, vezes sem conta, conhecem tão bem as notas genuínas, de tal forma que depois conseguem reconhecer as notas falsas com facilidade. Da mesma forma, a nossa defesa contra a decepção é de conhecer intimamente a verdade. É por isso tão importante para ler e ser absorvido e absorver a palavra de Deus na nossa vida. Nós não queremos ficar obcecados com demónios. Estás a ver? Isso vai deixar que Satanás estabeleça a ordem do dia. A abordagem certa é de escolher a verdade e encher os nossos pensamentos com coisas certas, como o Paulo instrui. Ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o pensamento de vocês. Nós vamos acabar o nosso tempo juntos agora, aqui, mas o que eu gostava de fazer é termos mais uma vez para falar e discutir. Okay? Então, a minha pergunta para vocês, na prática, o que acha significa colocar a armadura de Deus? Tá bem? Vamos ter só um momento para discutir isso e já voltamos para uma oração no fim. Pronto. Malta, foi bom hoje e nós sabemos. Nós temos um inimigo. E é real. Né? Como eu disse, não podemos enterrar a cabeça na areia. E pode ser uma ideia não muito popular hoje em dia para acreditar no mundo espiritual. Mas nós sabemos da palavra de Deus que não nos mente. Existe. Existe. Mas já foi derrotado. Já foi derrotado. Embora ele queira tropeçar-nos, né, parar a nossa caminhada com Jesus, ele não tem autoridade nenhuma de fazer alguma coisa contra nós que Deus não permite. Nada. Então, a nossa batalha, o nosso papel nesta batalha, a verdade. Né? A palavra de Deus, a espada que o Paulo diz em Efésios 6. Então, esta semana, foquem-se naquilo que é bom, como Paulo diz, justo e da fé. Um desafio. Né? Se não estás a ler diariamente ou regularmente a palavra de Deus, fala com alguém e diz: olha, eu quero aceitar este desafio para ler a Bíblia regularmente. Podes ajudar-me com isso? Manda-me uma mensagem ou faz uma pergunta quando me vires e pergunta como eu estou com este desafio. Vamos aceitar este desafio, okay? E vamos crescer. Quando nós estamos a alimentar-nos a nós próprios, vamos crescer muito mais do que depender de qualquer pastor, qualquer pregação da igreja, ou seja o que for. Né? Nós temos que nos enraizar na graça e no amor de Jesus, e nós fazemos isso principalmente através da sua palavra. Tá bem? Bom domingo, foi muito bom estar aqui com vocês e até o próximo domingo. Tchau.